E aí, pessoal, sábado, né? É dia da gente dar aquele giro. E eu não consegui gravar da maneira convencional, porque o dia hoje foi corrido. Como eu falei, eu vou tentar todo final de semana aí trazer aqui um giro das notícias que mexeram aí com o mundo dos investimentos, com a geopolítica aí no decorrer da semana. E provavelmente esse vídeo vai ao ar no domingo, amanhã, quando eu tiver um tempo de ir ali no Wi-Fi, beleza? E nos últimos dias tá um clima pesadíssimo. O mercado virou de cabeça para baixo. O presidente Trump subiu tarifas contra o Brasil e vários outros países no mundo. O dólar balançou, a bolsa despencou e os investidores estão que nem barata tonta. Mas calma, que eu vou te explicar, tintim por tintim, o que está rolando no mundo. Esse negócio fazendo barulho me atrapalhando. E o que está acontecendo aqui no Brasil e lá fora. E como tudo isso pode afetar o seu bolso, com alguns exemplos práticos que você já está acostumado. Olha só o que aconteceu. O Trump, presidente dos Estados Unidos, ele decidiu jogar pesado no comércio mundial. Ele anunciou uma tarifa de 50% sobre vários produtos brasileiros. Isso mesmo, 50%. Isso é muita coisa. Por exemplo, imagine que você é um vendedor de laranja. E aí, você vende uma caixa de laranja por R$100 para os Estados Unidos. Com a tarifa, o cara que vai comprar, ele vai comprar essa caixa de laranja por R$150. Você acha que com 50% a mais no valor, ele vai continuar comprando laranja? Nossa, não. Ele vai procurar uma laranja de outra pessoa que seja mais barato. Afinal, o que ele quer para a empresa dele ali é a questão do custo e do benefício da compra da laranja. Certo? Então, é isso que significa essa taxa de 50%. E o resultado disso é o produtor vai quebrar, porque não vai ter para quem vender laranja, as exportações vão cair e o dólar vai disparar. Além do Brasil, o Trump ameaçou aplicar 35% no Canadá, 35% na Europa e no México. E tudo isso, diz o presidente Trump, numa tal de uma carta, que é para defender o ex-presidente Bolsonaro, né, que está naquela lenga-lenga aqui no Brasil, vai ser julgado, vai ser preso, vai não sei o quê, e tá naquele negócio, o pessoal empurrando com a barriga isso aí, ou prende logo o cara, ou larga a mão disso aí, fica uma novela, cara, fica uma novela sem fim aqui no Brasil. E nisso, o presidente Lula, ao invés de tomar uma medida de presidente, ele prefere fazer birrinha. Ou seja, em vez do cara ligar pro Trump e falar: ô migão, que negócio é esse? Que negócio é esse que você está fazendo aí de taxar a gente, 50%? O que está acontecendo? Vamos resolver isso aí. Em vez do cara tomar uma atitude de presidente, não. Ele fica de comício em comício, xingando uns, acusando outros, falando que a culpa não é dele, mas ele é o presidente do Brasil. Ele é o presidente. Por exemplo, no governo passado, tudo era culpa do presidente. E agora, o presidente não quer levar a culpa de nada. Então assim, ele quer ficar de comício em comício, xingando uns, colocando a culpa nos outros e tentando ganhar essa disputa com o Trump, que eu vou falar para você. O Brasil nunca vai ganhar uma disputa com os Estados Unidos. Pode ser qualquer presidente que for na época, que tiver no poder. Pode ser qualquer um. Não vai conseguir ganhar uma disputa política, uma disputa econômica com os Estados Unidos. Não vai conseguir, não adianta. E aí, o cara, em vez de tomar uma atitude de presidente, bater o pé no chão e ir lá falar com o cara: ô Trump, meu amigão, o que está acontecendo aí? Vamos resolver esse negócio. Eu não quero taxar você, não quero que você me taxe, vamos chegar num acordo. Mas não. O cara tá fazendo birra, falando que a culpa é do Bolsonaro. Será? O Bolsonaro, ele é o ex-presidente do Brasil. E os outros países que o Trump está taxando? Tem Bolsonaro lá também? Será que lá tem vários outros Bolsonaros que estão sendo julgados? Enfim, é muita conversa para pouca ação. E nisso, a gente vai sofrendo aqui, o mercado vai oscilando, dinheiro vai sendo gasto com comícios pelo Brasil. A gente viu a notícia aí de vários ônibus chegando, caravana. Onde ele vai? Leva uma caravana. Quem está pagando isso aí eu não sei. O site da transparência parece que está meio opaco. Então assim, o negócio não tá bom. Em vez dos caras sentar e resolver, não está resolvendo nada. O presidente o Milei,
foi lá, resolveu, conversou com o cara, resolveu. O presidente da Índia, que teve aqui no Brasil esses dias, foi lá com o Trump, resolveu a parada. E olha só, cara, se o Lula toma uma atitude de homem e vai lá tentar resolver o negócio, pô, ele pode, vai ser a maior campanha que ele vai ter dos últimos tempos. A maior propaganda para a campanha dele. Ele pode muito bem falar, olha, o Trump estava taxando todo mundo e eu fui lá e resolvi o problema. Porra, que cara burro, velho. O cara, em vez de ir lá resolver, para ele ter um argumento, para melhorar a imagem dele aqui no Brasil, o cara fica fazendo essas birrinhas, querendo ser maior do que o presidente dos Estados Unidos. Não importa se é o Trump que está lá. Ele está tentando ser maior do que o presidente dos Estados Unidos. Eu acho que ele não sabe o que significa isso. Mas está aí, gastando nosso dinheiro de comício em comício e fazendo birrinha, xingando um e acusando outros. Enfim, e o mercado? Como é que reagiu com isso? Do jeito que sempre reage, com pancada, né? O Dow Jones, lá nos Estados Unidos, caiu 300 pontos. O dólar deu uma disparada e depois recuou um pouco. Aqui no Brasil, a B3 caiu, principalmente bancos e exportadoras, ação como o Mercado Livre, que tem uma operação forte aqui, também sentiu o baque. Mas olha o que é curioso. O FTSE 100, lá do Reino Unido, bateu o recorde. Sabe por quê? Porque os gringos estão buscando proteção em commodities, como cobre, petróleo, minério, que continuam valorizados no meio dessa confusão aí. E aí, vamos para o que interessa. O que isso muda para quem investe? Se você tem ações de empresas exportadoras, principalmente que vendem para os Estados Unidos, é hora de ficar atento. Um exemplo prático, tem ação da SLC Agrícola, BRF, JBS, Suzano, você tem que ficar de olho, porque essas empresas elas dependem do mercado externo. E com essa tarifa de 50%, o lucro delas vai cair, com certeza. E o preço da ação cai junto. E é a hora de você ficar de olho. E os riscos, eles aumentam em setores como tecnologia global, tipo Apple, Nvidia. O varejo depende do dólar, como Mercado Livre e as exportadoras brasileiras. E onde que pode ter oportunidade? Em ações de commodities, em empresas mais voltadas ao mercado interno e em mercados emergentes da Ásia que estão mais blindados. E o que os analistas dizem de todo esse cenário? A maioria dos analistas, inclusive gente grande do UBS, o Goldman Sachs, acham que esse imposto é ruim, mas administrável. Por quê? Porque o Brasil ele exporta pouco para os Estados Unidos em relação ao total de exportação do Brasil. E porque o mercado ele já tá vacinado contra esses surtos do Trump, contra outras coisas que aconteceram no passado. Então o mercado já está meio que acostumado com isso. Muita gente acha que ele vai jogar duro no começo e depois vai querer negociar. E aí que tá. O cara vai vir negociar, aquilo que eu falei, o cara vai vir negociar primeiro, ele vai sair como bonzinho na história. E o Lula vai sair como birrento. Em vez do Lula ir lá, tomar a frente, bater o pé, ir lá conversar com o cara, não. Complicado, né? Mas tem um ponto importante. O PIB dos Estados Unidos, ele pode encolher até 0,7 pontos percentuais. Por causa disso aí, dessa bagunça. Segundo o estudo da Yale. E quando a maior economia do mundo desacelera, adivinha, o resto do mundo sente. Afinal, é como se você tivesse com o Titanic dentro de uma piscina. Se ele se mexer, a piscina inteira se mexe junto. E acompanha o mercado acompanha o dólar. E essa treta tarifária é só a pontinha do iceberg. A disputa maior está na geopolítica como um todo. A China já está de olho. Ela já está se mexendo para fortalecer acordos com os países emergentes. Os BRICS, lembra, né? Daquela cúpula que rolou aqui no Brasil, aquele pessoal que não serve para nada. Eles estão se armando economicamente contra os Estados Unidos. E a Europa já começa a rever também as suas políticas ali de segurança comercial. Por exemplo, é como se tivesse um jogo de truco mundial. Os blocos eles estão ali se armando, cada um com uma carta diferente, uns com dólar, outros com commodities, outros com uns acordos bilaterais, igual foi o Milley, o cara da Índia foi lá. Então assim, e aquele negócio que eu disse, o Trump, ele tem força. Se alguém falar 6 no truco, o outro falar 12, o Trump ele tem o poder de bater a mão na mesa e derrubar o baralho inteiro. Você entendeu?
Agora, bora traduzir isso para a realidade de quem acorda cedo, de quem rala. O que é que isso importa? O que é que isso vai mexer na nossa vida? No simples afegão médio. Vai ficar mais caro encher o tanque? Pode ser. Os alimentos podem subir? Provavelmente. A bolsa vai balançar? Ela já está oscilando. E quem investe em ações, fundos, tesouro direto, vai sentir? Com certeza. Mas só se você agir sem estratégia. E o conselho que eu dou nesse momento é diversificar, evitar modismo, estudar cada empresa que você vai investir, entender que cenário difícil também cria oportunidade, entendeu? Não é de hoje que as coisas ficam difíceis. A gente teve um momento pior no passado aí, e a gente passou, vai passando. Então assim, não é de hoje que tem crise, não é de hoje que tem briga política, e você ter uma carteirinha de investimentos bem diversificada, bem focada no futuro, no longo prazo, porque isso aí vai passar. Daqui uns dias o pessoal entra em acordo aí, ou taxa tudo de uma vez e acaba com tudo, logo explode o mundo inteiro e acabou. Como eu acho que isso não vai acontecer, então você tendo a sua carteirinha diversificada, focada no longo prazo, é a melhor escolha. Deixar um dinheirinho no caixa, para quando essa tal oportunidade que eu falei surgir, por exemplo, vai chegando, o Trump deu um prazo para agosto, vai chegando agosto ali, o negócio não desenrolou, as bolsas vão caindo, as ações vão caindo, as empresas vão caindo, e aí é a hora de você ter o dinheirinho no caixa para você investir. E esse eu acho que é o melhor conselho que já foi dado por aí nas mídias, nas redes sociais. E é isso. Esse foi um apanhado da semana aí. O foco maior da nossa conversa foi essa taxação aí do Trump aqui no Brasil. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Se te agregou algum tipo de conhecimento, considere se inscrever no canal, que toda semana vai sair um videozinho da gente explicando aí como é que tá o cenário mundial. Bom, e é isso. Até o próximo vídeo e valeu!